nessa Santa Missa, o encontro real com Jesus. E esta liturgia vem nos ensinar hoje sobre doação e serviço. Fala comigo, doação e serviço. É disso que se trata a liturgia. Todos os outros quesitos da doação e do serviço vão nos trazer sempre curas e libertações. Todos os adjetivos, tudo aquilo que é sinônimo de doação e serviço, como prestação, prestativo, caridoso e qualquer outra coisa, vão nos trazer sempre curas. E uma das coisas que eu quero começar aqui a dizer, para que nós possamos aprender, lembrando que nós estamos meditando os textos, a partir do texto, fazendo meditações para a nossa família, é que nós caímos num engano muito grande durante a nossa vida. A gente acha que o amor que nos cura, ou que nos sacia, é o amor que nós recebemos. Não. Então eu vou formar aqui uma frase que não significa uma frase de efeito, ou sensacionalista, ou sentimental. É uma frase de crença, de doutrina. O amor que te cura não é o que você recebe, é o que você dá. Se você acreditar nisso, você vai ser a pessoa mais feliz da vida. O dia que você acreditar nisso, você vai ser a pessoa mais curada do universo. O amor que cura você não é o que você recebe. O amor que você recebe é só consequência do que você dá. A oração de São Francisco, como nós conhecemos, ela diz, é dando que se recebe, é amando que se é amado. Então, a lei da natureza é, o que o homem planta, colhe. Lei da semeadura e ceifa. O que o homem planta, ele colhe. Se eu plantar amor, eu vou colher o quê? Se eu plantar carência, eu vou colher carência. Eu vou colher ausência. Então o amor que... Rodrigo, há controvérsias. Não há não. Diante de Deus não há. Mas não é o que eu penso. Então, por isso que eu falei ontem, a gente acha demais. É muito achismo e pouca fé. É muito achismo e pouca fé. E onde o teu achismo te levou até hoje? A lugar nenhum. Você pode perceber que onde você chegou, quem te levou foram as crenças, a fé, não foi o achismo. Se você chegou em algum lugar na tua vida, você nunca chegou pelo acho, você chegou pela convicção. Se você tem alguma coisa na sua vida, se você chegou a algum lugar, você não chegou porque você acha, você chegou porque você acredita. E aí você investiu naquilo, você foi em frente. Então, esse é o problema da gente. É que na verdade, a gente não é culpado, mas a gente foi formado errado. A gente foi formado em querer ser receptáculo de amor. Receber amor, receber amor, receber amor. Eu estava falando com o padre agora, aqui em cima, que depois que eu fiquei viúvo, eu fiquei 10 anos sem me casar. Sem me namorar, sem relacionar, sem beijar a boca de nenhuma mulher, nem ter nenhum relacionamento, nada. E eu tinha minha filha para cuidar, que tinha 6 meses na época. Aí eu tinha minha mãe para cuidar, que morava comigo. E quem conhece a história da minha mãe sabe como é. Então não preciso dizer aqui agora. Mas eu tinha a missão para cuidar, porque eu sou fundador da comunidade. E o amor que me sustentava era o amor que eu dava. E quanto mais eu dava, mais feliz eu ficava. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu tenho uma dó de você. Por quê? É igual quando fala ter o dó do padre, né? Tem a dó do padre. Por quê? Porque ele é sozinho, né? A pessoa acha que ele não tem a esposa, ou porque não tem os filhos com ele ali na casa dele, que não tem a casa dele no sentido, né, de ter uma família ali, que ele é infeliz. Então é um pensamento errado de uma sociedade completamente paganizada. Esse é o pensamento pagão. Quanto mais você doa, mais você é feliz. É assim que a Bíblia diz. Quem acredita na Bíblia aí, diga amém. A Bíblia está dizendo isso. Quanto mais você, a primeira leitura, quanto mais você doa, mais você é feliz. Deus dá amor, Deus derrama graça sobre aquele que dá com alegria. Quanto mais você doa, mais feliz você fica. E sabe o que as pessoas falam? Que você é bobo, que você é besta, que você fica dando as coisas para os outros, que você ajuda as pessoas. Fala isso ou não fala? Aí você fica aí ajudando os outros, fica aí dando comida para pobre, fica aí fazendo isso aí, você vai ver onde você vai parar. Sabe onde você vai parar? No céu. É no céu que você vai parar. Amém? Você está certo em ser bom, seja bom mesmo. E quanto melhor, quanto mais, eu vou falar aqui uma coisa, até um erro de português, quanto mais bom você for, mais você vai ser feliz. Amém? Quanto maior for sua bondade, mais feliz você vai ser. E esse é o sentido da vida. E hoje nós celebramos, por que o evangelho sai de Mateus e vai para João? Porque é o evangelho próprio da festa que celebramos hoje de São Lourenço, que foi diácono. Aliás, ele é o padroeiro dos diáconos. A palavra diaconia significa serviço. Então, os diáconos nasceram da inspiração do Espírito Santo em Pedro, quando estava
a igreja no primeiro concílio de Jerusalém, capítulo 6. Aprenda isso. No capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, acontece o primeiro concílio da igreja. São 21 concílios até hoje. Nós estamos no século 21, então a cada 100 anos, uma média de um a cada século. Então, no primeiro concílio da igreja, qual era o grande problema? A distribuição de alimento, órfãos e viúvas. Os judeus convertidos, os judeus cristãos, os judeus messiânicos, chegaram para os apóstolos e falaram assim: olha, está tudo lindo, tem milagre, tem palavra, tem poder, tem pregação, a igreja está crescendo em número, está lindo, mas a distribuição dos alimentos está tudo errado, as viúvas estão ficando desamparadas e os órfãos não estão tendo o verdadeiro assistência que precisam. Pedro olhou e falou assim: está certo, só que eu e os apóstolos não vamos abandonar nem a oração e nem a palavra, porque essa é a missão da igreja também. Então vamos arrumar 7 homens cheios do Espírito Santo para que cuidem disso. Nasceu a diaconia, o serviço. O diaconato é exatamente para isso. Então, naquele momento escolheram 7 homens, dentre eles Estevão. Estevão, o primeiro mártir católico, foi um homem que doou a sua vida. Aprendeu com o mestre, com Jesus. Como Jesus salvou a nossa vida? Doando a sua vida. Doando uma parte ou tudo? Ele se esvaziou um pouco ou se esvaziou todo? A palavra que aparece nos evangelhos é o grego kenosis. Kenosis significa esvaziamento total. Não ficou nada dentro dele. Ele se deu por inteiro. Sabe por que as pessoas duvidam da castidade de José? Na verdade não os católicos, mas os protestantes. Porque ele não faria isso. Ele não seria capaz de doar a sua sexualidade a serviço de Deus. Então ele julga as pessoas pelos outros. Eu sempre aprendi isso com a dona Eva, que é uma serva do grupo de oração da Pio 10, lá em Marília. Ela fala assim: você é o que você vê, e você vê o que você é. Se você vê o que você é. Se você vê malícia em tudo, é porque você é malicioso. Você vê o que você é. E não vem com essa conversa fiada que não é, porque é. Você vê o que você é. Se você é uma pessoa boa, você vai ver bondade. Vai ou não vai? Se você é uma pessoa má, você só vai ver maldade. Se você é uma pessoa que não acredita no amor dos outros, você só vai ver ódio. Só mágoa, só amargura. Já viu aquelas pessoas que chegam na casa dos outros, que tem uma fartura de comida, em vez dela dizer assim: nossa, que fartura, Deus seja louvado, ela fala assim: para que tudo isso de comida? A gente, você vê o que você é. Se você é mesquinho, você sempre vai ver com mesquinhez. Se você é desconfiado, quando você der o dinheiro na igreja, você fala assim: nossa, o que será que estão fazendo com o meu dinheiro? Se você é apegado, tudo que você faz está nisso. E aí a gente vai retendo coisas para a gente. A felicidade está associada a doar-se, ao serviço. Então quando Estevão dá a sua vida, ele é um homem feliz. Rodrigo, o que isso tem a ver com família? Porque a gente tem que começar a ensinar nossos filhos a servir mais, a doarem mais. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acredita que o povo andou no deserto 40 anos, sim ou não? E com a mesma roupa e o mesmo sapato, porque não tinha nem como construir, não tinha nem como comprar. Então, se um povo consegue viver 40 anos com a mesma roupa, por que a gente não consegue viver nossa vida inteira com as poucas roupas que temos? Ah, porque a gente cresce, né? A gente cresce, tem que comprar outra roupa. Essa é a desculpa que a gente dá, né? É muita coisa que a gente tem. Definitivamente, é muita coisa. Eu estava falando com o padre esses dias. O mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E quanto mais coisas você tem, mais difícil você amar Deus. Porque é sobre todas as coisas. Quanto mais coisas você tem, mais torre fica, mais alto. Agora, quando você tem poucas coisas, fica difícil de você apegar a poucas coisas. É muita coisa que a gente tem. É muita coisa aqui. É muita coisa aqui. É muita coisa aqui. É muita coisa aqui. É muita coisa. Aí quando a gente vê o desapego, sabe o que a gente fala? É o fanatismo. Sinceramente, de coração, sabe uma coisa que está faltando para a gente? Sinceramente, eu vou falar aqui uma palavra de um terapeuta que eu respeito muito, que ele é católico. Ele é muito católico, de missa diária. Ele fala assim: quando você for pregar, fala para as pessoas que fazem terapia, falta sinceridade para a gente. Autossinceridade. Autoavaliação e autossinceridade. Sabe o que é sincero? É sincera. A palavra sincero, ela significa sem cera, tirar a máscara. A gente tem que olhar mais para nós e dizer assim: por que eu preciso ficar carregando esse sentimento?
Você tem que entender que quanto mais você ama, mais feliz você vai ser. Você conhece uma pessoa que ama? Sim ou não? Pergunta para ela se ela é infeliz. Quem ama nunca é infeliz. Quem ama sofre, dói. Até porque Santa Teresa disse, se não doer não é amor. Agora presta atenção na pessoa carente. Meu Deus. Mas dá trabalho não, gente? Você tem que convidar ela 10 vezes para ela ir. Você tem que chamar ela, você tem que falar, você tem que adular, bajular. Eu não sei se você sabe, né? Tem gente aqui que já sabe, tem gente que não sabe. Sabia que no Catecismo da Igreja Católica, adulação e bajulação é pecado? Adular uma pessoa e bajular é pecado. Está no Catecismo da Igreja. Você não pode adular, adulação é pecado. Se a pessoa não quer, não quer. Bajulação, fica bajulando demais. E a gente acha que é assim que a gente está amando as pessoas, né? Mãe e pai adula demais, filho, bajula demais, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, é assim, filho, come aí, come mais uma, só mais uma, pelo amor de Deus. Não é assim, ó, come pela boca, senão vou enfiar no seu zóio. Assim é bonito, assim é lindo. Ela vai comer. Entende como é? Isso é violência? Não, não é violência. Violência é você espancar uma pessoa. E tem gente que fica abismada, olhando para mim, tipo assim, esse cara veio da onde, esse monstro? Não, é só autêntico. Sabe como é? Muita bajulação. Você tem que ensinar seu filho a ser doador. Olha, nós aprendemos na vida civil que existem 2 tipos de personagens dentro daquilo que nós chamamos de comércio. O consumista, aquele que consome, e o fornecedor. Você percebeu que nós somos treinados a ser consumidores o tempo todo? A gente só consome, só consome. Existem poucas pessoas fornecedoras. Um dia eu estava fazendo um curso chamado Discipulado, de um livro chamado Formação de Discípulo, do José Prado Flores. No 3º capítulo desse livro, nunca vou esquecer, ele fala assim, ó, hoje você pode virar a chavinha da tua vida, deixar de ser multidão para ser discípulo. Estava lá no livro. Você pode deixar de ser multidão para ser discípulo. Aí eu fui no Padre Hércules e falei assim, padre, o que significa deixar de ser multidão para ser discípulo? Eu lembro até hoje o padre falando assim, é deixar de ser consumidor para ser fornecedor. É para você fornecer do que consumir. E desculpa dizer assim, com toda a sinceridade, a gente está aqui como família, irmãos, né? Talvez eu não diria isso em outras comunidades. Eu venho aqui há muitos anos, sei lá quantos anos faz. A impressão que eu venho aqui desde que eu nasci. Então eu tenho liberdade de falar para você assim, ó. As pessoas se relacionam para muito consumir o outro. É muito consumo. Marido consome a mulher, marido consome. O namoro é consumista. Quer consumir o outro. Tudo que eu quero consumir. Fornecer, são poucos os que querem fornecer. Eu quero fornecer amor para você. Eu falei aqui segunda-feira qual é a hora de você casar, a hora certa de casar, né? A hora certa de casar é quando você se pergunta se você é um líder espiritual, um líder no sentido de provedor espiritual e financeiro. Aí é a hora certa de casar, senão não arrisca. E qual é a hora certa de namorar? É quando você tem tanto amor, mas você tem tanto amor, você tem tanta graça, virtude, você está tão agraciado que você quer ter alguém na tua vida para caminhar do teu lado e você fornecer para ela esse amor. Quando as pessoas começam a namorar? Quando elas estão carentes, quando elas precisam de alguém para amar elas. Caiu na malha do inimigo, você vai ser refém dessa pessoa. Quando ele descobrir que você depende do amor dele para ser feliz. Tudo errado. O namoro vai dar errado, o noivado vai dar errado, o casamento vai dar errado. Rodrigo, isso você não está sendo agouro, você não está agourando. Não, eu só estou sendo realista mesmo. E aí depois lá na frente, o casamento dá errado, o padre tem que consertar. O missionário tem que conversar, e numa conversa de 50 minutos, nós temos que resolver o problema de uma vida inteira errada. Percebe como é? É igual uma pessoa que vive totalmente errado, fica empinando moto, correndo com o carro, aí não sei o que, aí pá, bate, aí cai no UTI, a família fala para o médico, salva meu filho. Aí fica difícil. Viveu errado a vida inteira, empinando moto, correndo, batendo. Então é preciso existe a catástrofe, o acidente, que ele às vezes acontece por uma tragédia, mas existe aqueles que poderiam ser evitados. Então, quanto mais eu dou, quanto mais eu sirvo, mais feliz eu sou. Um casamento onde o marido serve a esposa, ele vai ser mais feliz do que ela. Agora você imagina um casamento onde o cônjuge, os dois, servem um ao outro e se doam um para o outro.
Sabe qual devia ser a discussão entre você e sua mulher? Quem vai levantar para pegar água para o outro. Você devia falar, eu vou. Eu que vou. Aí ela fala assim, não, eu vou, você não vai nada. A gente briga por outras coisas. Eu duro que vocês estão olhando para mim assim, com cara de traquina, sabe, de bolacha, assim. Vocês estão parecendo aquelas crianças arteiras, que parece que o pai está adivinhando que a gente vive, né? Então a gente vai vivendo errado. A gente vai vivendo errado. O evangelho está aqui não é para condenar a gente. É para quê? Para nos salvar. É isso que Jesus falou. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar ele. Vocês estão puros pela palavra, quando vocês escutam a palavra. Até parece que eu sou um moralista, um mestre, que estou aqui dando lição de moral em vocês. Não, eu estou pregando o evangelho. Estou anunciando a boa notícia. Eu não sou o dono da verdade. A verdade é que é minha dona. Ela é que manda em mim. Eu estou aqui não desenvolvendo um conteúdo, mas só anunciando o conteúdo da boa notícia para você. A felicidade está atrelada a quem dá. No capítulo 1 de São Marcos, versículo 29, conta a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, ela aparece no evangelho porque ela traz uma característica de uma cura muito, muito de reino dos céus. Ela é a mulher que serve. A sinagoga fica assim, sei lá, talvez uns 100 metros da casa de Pedro. Uns 100 metros, no máximo 100 metros. Isso significa que a casa de Pedro era como uma base para que Jesus ficasse ali com os discípulos. E se você ver Marcos capítulo 2, se você ver, por exemplo, Marcos capítulo 6, se você ver várias coisas, se você ver o Evangelho de São Lucas 17, você vai encontrar várias vezes que a casa de Pedro está sempre cheia, Jesus está lá dentro, um monte de gente. E a sogra de Pedro morava lá com ele. Então ela era a mulher que servia. Aí você fala, mas não está escrito isso? Em Marcos 1:29. Porque quando ela ficou doente, ela não podia servi-los. Ela ficou doente de cama. E aí Pedro foi lá e apresentou Jesus, estava na sinagoga, veio para a casa de Pedro, que era o lugar onde eles ficavam, repousavam, descansavam, se alimentavam, recuperavam as forças para depois ir pregar de novo ou viajar. E aí diz a Bíblia que a sogra de Pedro estava no quarto, Pedro apresentou ela a Jesus, Jesus pegou na mão dela e falou, levanta. Ela levantou e a febre a deixou. E no versículo 29 fala assim, e ela se pôs a servi-los. Viu? Que bonito. Ela voltou à prática. Nesse dia ela recebeu. E sabe o que ela recebeu? Porque ela precisava. Ela estava doente. Mas todos os dias, o comum dela era servir. Amém? Nós devemos ensinar nossos filhos a servir. O Miguel está aqui, ele sabe disso, né? Das 6 horas da tarde, a gente vai buscar eles na escola, porque ele e a Maria estudam na parte da tarde, a Sofia na parte da manhã. Aí quando eles chegam, então a família toda vai se reunir para um lanche, uma oração e tal, ali. E eu falo assim para eles, bem tranquilo, não chama sua mãe não. Chama sua mãe não, que ela está cansada. Eu até me emociono porque ela dá vida ali o dia inteiro. Você tem que ter consideração pelo que a pessoa faz. A consideração é parte do processo do serviço. Considerar. Então eu falo, não chama sua mãe não. Não falo, filho? Levanta, pega, porque sua coxa está larga, irmão. Suas costas estão fortes. Você tem cabeça grande. Você é grande. A outra vai, você está perna comprida. Levanta, não vai ficar chamando sua mãe não. Vai lá, pega lá, certo? Porque esse negócio de, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Você está criando quem? Um dia essa pessoa vai casar. E a hora que ele falar assim, amor, o amor vai falar, levanta e pega. E aí você vai ver o racha. Aconteceu comigo, né? Eu casei com 21 anos no dia 15 de março de 97. Até esse dia, eu saía do banheiro e falava, mãe, acabei, a toalha vinha. Engraçado que a mão dela parece que saia da parede. Olha a mão da minha mãe. Mãe, acabei. Eu sou o filho mais novo. Eu sou o caçula total. Eu sou o filho mais novo da minha mãe. Sou o sobrinho mais novo de todos os tios. E sou o neto mais novo da minha avó paterna. Então, tinha muita gente para servir. Mãe, acabei, toalha. Aí eu saía do quarto, estava pronto. Cueca, calça, meia, tudo escolhido.
Só colocava assim. Casei nesse estado, você imagina? Até 21 anos. Praticamente uma múmia egípcia. Só que eu casei de perna quebrada, porque eu fui jogar bola uma semana antes, com os amigos, irmãos, quebrei o pé. Então eu casei engessado. Uma parte do terno era azul, outra era branca. Entrei de muleta, fui para o lua de mel de muleta. Cheguei do lua de mel, nossa primeira refeição foi cachorro quente. Eu e minha esposa só. Nossa casa muito pequena, sala como cozinha, sala, cômodo, sala, cozinha e quarto. A geladeira ficava aqui nas costas, assim. Eu estava sentado com a perna apoiada. Aí eu falei para ela assim: pega o ketchup e a maionese e a mostarda. Ela falou assim: levanta e pega. Mas eu não conhecia esse idioma. Eu falei: que isso é um alemão, será? Japonês? Que idioma é esse? Eu nunca ouvi essa palavra. Levanta e pega? 21 anos. Eu fui formado a ser mimado. Eu fui formado a ser servido. Eu falei para minha esposa: tem certeza? Ela falou: absoluta. Eu já vim preparado com essa frase. Eu falei para ela: mas eu estou de perna quebrada. Ela falou: mas não está morto. Se eu pegar agora para você, eu vou ter que pegar o resto da vida. E eu faria isso com muita alegria, mas com tanto que seja com equilíbrio. Aí eu peguei chateado, deixei o pão, falei: também não quero comer. Peguei e fui para o banheiro para tomar banho, assim, dramático. Peguei um saco preto para pôr na perna, para amarrar, para não entrar água. Ela falou: quer ajuda? Eu falei: não precisa de ajuda não. Fui para o banheiro tomar banho, revoltado, esqueci a toalha. E a hora que acabou, e a vergonha de falar: amor. Que tragédia, né? Eu tive que ter humildade e falar assim: meu bem, só dessa vez. Esqueci a toalha. Esqueceu nada, você não sabe pegar a toalha, você nunca pegou na vida. Você não sabe. Aí ela falou assim: ó, que seja a última vez. Fala se não é uma bruxa essa mulher. Fala se não é uma bruxa do 71. Não. É uma esposa. Uma esposa. Aí ela falou assim: olha, eu não quero que você entenda errado. A gente precisa ser, né, um casal que se serve um ao outro. Claro que sim. Quero ser sua esposa para sempre. Mas não está certo o jeito que você vive. E não está mesmo. Não está mesmo. Claro que não está. Claro que não está. E aí naquele momento você começa a perceber que o seu casamento não está dentro de uma aliança de cônjuge. Sabe o que é cônjuge? Cônjuge vem da palavra com o jugo. Conjugo, ou seja, o jugo é um peso que você tem que levar. O cônjuge é aquele que ajuda o outro a carregar o seu peso. A mulher tem o seu peso, sim ou não? De ser mãe, esposa, trabalhar, cuidar, tá? Ela tem o seu jugo. E o homem também tem o seu jugo. O que a mulher tem que fazer? Ser a cônjuge do homem, ajudar ele a carregar o jugo dele, sim ou não? E ele ajudar a mulher a carregar o jugo dela. A gente não tem que ser mais jugo. Ela já tem o jugo suficiente. Então naquele dia foi uma formação para mim. Eu melhorei, eu entendi, eu me avaliei. Como homem de Deus eu rezei, eu cresci. Eu percebi que Jesus falava: eu não vim para ser servido, eu vim para... Está escrito isso? Então eu entendi que se eu quisesse ser discípulo eu tinha que ser igual. Eu fui melhorando, fui mudando, fui entendendo. Quando ela ficou grávida, ela teve descolamento de placenta, então ela vomitava muito. E ela ficou de repouso, né? Para que a Vitória nascesse, a Érica teve que sofrer muito. E foi esse o tempo que eu mais servi. O tempo que eu mais vinha com o balde, com a bacia, limpar vômito. O tempo todo que eu tinha que estar perto dela. Eu viajava muito menos do que eu viajo hoje, né? Imagina, eu estava iniciando minha vida missionária. Então, eu estava ali o tempo todo do lado dela, perto dela. Na época, sabe o que eu fazia? Eu tinha uma máquina de gravar fita cassete, chamava Telex. Não sei se alguém conhece aqui, mas ela tinha uma matriz assim. Aí ela tinha 6 carreirinhas de gravar, reproduzir fita. Então as pregações que eu fazia, eu gravava num gravador daqueles pretos, daqueles gravador que tinha
eu gravava aquilo e reproduzia as fitas. E vendia isso. Isso era o meu ganha-pão. Isso ainda em 98. Então, você imagina, a nossa vida era assim, eu tinha que fazer muita fita para sustentar nossa casa, e aí eu tinha que ajudar minha esposa em muita coisa. Então, eu aprendi a servir. E no final das contas, daquele ano, no ano de 98, eu fiquei viúvo. Então, foi 1 ano e 8 meses que a gente passou junto, e a minha filha tinha 6 meses. E aí eu fui morar, a configuração era minha mãe, né, com toda aquela realidade, mãe separada do pai, muito, né, criou os filhos sozinha, tinha toda aquela dificuldade emocional que minha mãe sempre teve, né, aquela dependência emocional, sobretudo dos filhos. Então eu aprendi a ser uma pessoa muito doadora, a ser fornecedor. Ali com a minha filha. E eu tinha às vezes carência, vontade de ter alguém para fazer um cafuné em mim, para poder falar das minhas angústias. Eu não podia falar com a minha mãe. A minha mãe não era a pessoa, não por causa que a minha mãe não ia me ouvir, é porque a minha mãe já tinha seus dramas. Eu não podia conversar com ela sobre as minhas dificuldades. E a minha filha era muito pequenininha, então eu tinha que ser pai. Então isso me ajudou muito. Posso falar uma coisa para você? Como eu, não porque não sou, mas como eu, falando daquela época, eu fui feliz, realizado. Porque eu ficava me doando. E o Senhor está falando que feliz o homem caridoso e prestativo. Quem acredita fala amém. Está dizendo aquilo ali na Bíblia, sim ou não? Salmo 111, 111. Feliz o homem caridoso e prestativo. Não o homem que é imprestável, mas o prestativo, que está o tempo todo. Olha a primeira leitura, eu não vou ler de novo, mas vocês ouviram. Olha o que está sendo falado pelo apóstolo, no sentido de você ser doador, de você participar, de você dar o dinheiro, de você dar o dízimo, de você dar a coleta, de você ser generoso, de você dar com alegria, de você ser largo. E quanto mais largo você for, mais largo Deus vai ser com você. Posso falar uma coisa aqui para você, que tem gente que não gosta de falar isso, porque acha que isso é um pensamento protestante ou crente. Não é, isso é católico. Deus trabalha com a lei da compensação. Se você já ouviu um crente falar isso, isso não é uma teologia crente, evangélica, nem protestante. Isso é catolicismo. Deus trabalha com a compensação. Sim. Que compensação? O que é compensação? É dando que se recebe. Quanto mais você ama, mais você é amado. Se você é largo, Deus vai ser largo com você. Isso se chama generosidade. Gen vem de origem. Se você na origem da ação é generoso, se você tem bondade na origem da tua ação, no final você vai ter bondade também. Sabe o que é gen de Gênesis? Generosidade é você ter a honra de você ser bom no começo, porque aí no final você vai ser também. A lei do itinerário é, para se chegar no fim, você passa pelo meio. E para chegar no meio, você tem que passar por qual? Princípio. Começo, meio e fim. Se você errar no princípio, vai errar no meio. E vai chegar no final. Se você no começo for generoso, lá no final você vai chegar na bondade. Gentil. Veja, minha mãe quando foi ensinar generosidade para a gente, falava assim: quando você fizer alguma coisa, lembra que tem gente ao redor. Dá alguma coisa para o vizinho, põe numa tupperware assim, numa vasilha, né? Põe numa vasilha, dá para o vizinho. Primeiro você dá para o da esquerda, da direita, não precisa dar muito não. Você faz uma torta, você faz um bolo, você frita bolinho, você faz esfirra. Um pedaço, põe um pouco lá, oferece para o vizinho. E você vai perceber que há vizinhos e há vizinhos. Tem aqueles que vou devolver a travessa vazia. Tem ou não? Acho que em Goiás o povo não é tão mesquinho assim, né? Mas lá em São Paulo tem aqueles que devolvem a travessa vazia. Tem aqueles que devolvem a travessa com alguma coisa dentro. Legal, né? Tipo assim, vou devolver a travessa? Pô, não vou devolver vazia. Fazer alguma coisa, devolver, a pessoa vai ficar feliz. Sim ou não? Esse é o certo ou não? Mas nem sempre é assim. Ele devolve a vasilha vazia, às vezes devolve até suja. E tem aqueles pior ainda que nem a vasilha devolve. Ele não devolve a vasilha. Aí você dá de novo para ele, dá de novo e dá de novo. Aí você fala assim, a pessoa não percebe. Mas calma, minha mãe falava. Um dia ele vai abrir o armário, vai ter umas 14 vasilhas suas lá dentro. Ele vai falar, meu Deus.
nem devolver a vasilha, devolver. Uma hora vai tocar. E minha mãe falava, não deixa de ser generoso porque a pessoa não é. Minha mãe me ensinou assim, ó. E eu vi depois que isso é o evangelho, né? Muitas coisas que nossas mães nos ensinaram, nossos pais, patriarcas, os antepassados, é o ensino do evangelho. Minha mãe falava assim, quando alguém errar com você, não dá o direito de você errar com ela, que isso se chama vingança. Deixa ela errar sozinha. Seja generoso. E não na sua medida. Né? A medida de Deus qual é mesmo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabe qual é a medida de Deus? Está na Bíblia. Fala comigo, a medida de Deus. Está escrito aqui no Evangelho de São Mateus. É uma medida cheia, recalcada e transbordante. É a medida do pipoqueiro. Já viu o pipoqueiro? O pipoqueiro ele enche, sim ou não? Aí cai. Ele vai dar, pega a canequinha dele, ele bate para afundar a pipoca e vai lá e transborda. Sim ou não? Então fala comigo, minha medida tem que ser cheia, recalcada e transbordante. Como é que você tem que amar seu filho, sua filha? Como é que você tem que ser servo aqui na igreja? Só com a miséria? Como é que você tem que ser no dízimo, na oferta, na doação, na generosidade, na comida para o pobre, na alegria que você tem que visitar uma pessoa que não tem quem visita ela? O que é? Como é? Você tem que ser cheio, recalcado e transbordante. Eu fiz uma pesquisa por mim mesmo, viu, Padre Luiz? Eu mesmo fiz. Eu como missionário, já deu para vocês perceberem, né? Eu tenho uma missionaridade própria. Eu não sou artista, eu sou missionário mesmo. Então você vê que eu não fico só aqui no microfone cantando nos palcos. Eu sempre estou nos asilos, hospitais, nas escolas, nas empresas. Eu gosto disso. Eu sou missionário. Então, eu vou muito em asilos, muito mesmo. Toda cidade que eu vou em asilo. E às vezes nem vou porque quero, as pessoas me convidam. Quer ir no asilo? Esses dias eu falei para Deus, eu acho que eu tenho algum ministério específico de asilo. Porque eu vou muito em asilo. Como a casa dos nossos pais. E aí eu por mim mesmo fui fazendo uma pesquisa. Eu mesmo, não é nada de jornal. Se você acreditar em mim, acredita. Não quiser também, fica tranquilo. Eu fiz uma pesquisa por mim mesmo. Todo asilo tem uma coordenação. Todo asilo tem assistente social, todo asilo tem lá, né, os que estão lá sendo assistidos, estão cadastrados. E eu fiz uma pesquisa seguinte, quantos dos que estão aí, que não tem ninguém por eles? Que o asilo seria para essas pessoas, sim ou não? Estou certo ou não? O asilo seria para quem não tem ninguém por eles. E tem que ter asilo, viu, gente? Pelo amor de Deus, tem que ter mais, é pouco ainda que tem. Tem que ter mais. Ainda é pouco, porque tem muita gente que não tem ninguém por elas. Então, a maioria das vagas dos asilos, elas não são muitas, né? Não são muitas vagas. Então, a maioria das vagas deveria ser preenchido porque não tem ninguém por eles. E na minha pesquisa, tá lá no papel, tá na minha casa, tá tudo certinho. Eu cheguei a uma conclusão, depois de viajar ao Brasil em muitos asilos, centenas de asilos, eu cheguei à conclusão, pela conta que eu fiz, que 80% das vagas das pessoas que estão nos asilos não deviam estar lá, porque tem alguém para cuidar deles. Só 20% é ocupado por pessoas que não tem ninguém por eles. Isso é uma tragédia, não? Isso fala da nossa sociedade. Aquele cara tinha um pai, aquele cara tinha um filho, uma filha, uma nora, um genro, ou um neto, alguém que podia cuidar dele. E sabe onde ele está? Está lá no asilo. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem que não tem tempo. Você acha que isso é generoso? Ah, eu sou generoso, eu dou emprego para as pessoas. Você acha que é só isso, ser generoso? Você tem certeza? Às vezes a gente dá tantas coisas para os outros, mas não dá um minuto de atenção para quem precisa. Não dá um minuto de ouvido, de olhar. A gente às vezes se acha demais. A gente precisa ter uma realidade mais humilde, mais moderada. Ser mais modesto. Olhar para nós mesmos, como diz Santo Inácio de Loyola, se avaliar e dizer, acho que eu preciso mais. São Lourenço, que hoje celebramos a festa, foi assim. Foi um homem que tinha todos os bens que lhe foi dado, ele distribuiu aos pobres. Morreu sem nada. Tudo que ele tinha, ele distribuiu para as pessoas que precisam. Tudo. Tudo. Todos os seus pertences, toda a sua riqueza, tudo que ele recebeu de bens da própria igreja, ele foi dando tudo. E dava tudo. Padre Pio, assim como o nosso querido pai Padre Luiz, construiu um hospital. Não sei se alguém já foi lá em São Giovanni Rotondo, na Itália. Eu já estive lá por 5 vezes. E toda vez que eu vou, eu fico admirado, porque é um santuário que mais tem visitação no mundo. E Padre Pio morreu sem um centavo, sem nenhuma herança, sem deixar nada.
Mas o hospital que ele construiu é o quarto mais importante da Europa, não é da Itália. Pode pesquisar na internet se você quiser na sua casa. O hospital dele é o quarto mais importante da Europa. Não se cobra €1 para fazer nada lá dentro. É tudo de graça. Enorme. Eu andei andar por andar, fui lugar por lugar. Extraordinário. Você acha que esse homem é feliz ou não? Você acha que ele fez o bem ou não? Você acha que se você reter, você vai ser feliz? Não. Você vai reter quando você doa, quando você dá, quando você é largo, quando você é abundante, quando você... E com a mesma largueza que você dá, Deus não se deixa vencer por generosidade. Isso eu aprendi também com uma pessoa muito especial na minha vida. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais generoso você for, mais Ele vai ser com você. Amém? Fala para o seu vizinho, você não vai ganhar de Deus. Você não vai ganhar. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais generoso você for, mais Ele vai ser com você, porque Ele não vai perder para você. Ele não se deixa vencer em generosidade. Bondade, prestação, caridade, amor, no duro mesmo. A comida para o pobre, o asilo para quem não tem, para o desabrigado, a força que você precisa dar. É assim, sempre assim. Eu, quando percebi que podia fazer algo na minha vida, eu fiz. Então lá em Marília, eu também tenho uma casa de acolhida para os moradores de rua. Nós também temos uma outra casa que chama Mateus 25, que recolhe remédio com as pessoas, com os laboratórios e dá de graça para as pessoas mediante receita. Então ela trabalha farmacêuticos, psicólogos e tantas pessoas. Ali trabalham as pessoas fazendo curativos, cuidando das pessoas, ajudando. Tem uma cozinha que funciona praticamente 24 horas, fazendo comida, fazendo queijo, fazendo alimento. E ali a gente recebe um ponto de... A gente teve que alugar uma casa para caber toda a roupa que a gente ganha, para distribuir roupa para as pessoas e para fazer cesta básica. Eu não sou prefeito, não sou vereador, não sou candidato e nunca serei. Se algum dia for, não vote em mim. Não precisa para ser. Eu falo para os meus amigos vereadores lá, não sei se tem algum vereador aqui, com todo respeito, mas tem uns vereadores ruins de serviço, hein? Pelo amor de Deus. Tem uns vereadores ruins de serviço. A gente olhar para um padre desse aqui, que quando já deu a vida, já não tem nada. E tudo que ele faz, com a comunidade, claro, ninguém faz nada sozinho. Mas se olhar para um cara que tem verba, que tem dinheiro público, que tem arrecadação, e não conseguir fazer um negócio, é vergonha demais. Eu falei para o prefeito da minha cidade, eu falei assim para ele, de duas uma, você é mau ou ruim de serviço? Ele falou, não fala assim não, Rodrigão. Eu falo, fala, só sinceramente, você é meu amigo, ele é evangélico. Eu falei assim, ou você é mau, ou você é ruim de serviço. Ele falou, não, eu prefiro ser ruim de serviço então. Não, mal você não é, eu também acho que você não é, é ruim de serviço demais. É muito fácil fazer o bem para as pessoas. Sabe aqui, ó, nós estamos aqui, por exemplo, pega aqui, ó, 500 pessoas. Se cada um aqui der R$100, quanto que não é? É fácil fazer bem para a pessoa com muita gente, é fácil. Imagina, Marília tem 230 mil habitantes, todo mundo pagando IPTU, todo mundo pagando imposto. E o negócio não acontece, escola ruim, hospital ruim, imposto ruim, tudo ruim. Desculpa, irmão, você é ruim ou você é mal de serviço? Você é mal mesmo, o demônio está no seu corpo, ou você é ruim de serviço, cara. Porque a obra dá para fazer, não é falta de caridade, de prestação, retém demais, o tempo todo, é para si, é para si, é para si. A coisa não vai quando é assim. A coisa não vai quando é assim. É para si, para si, para si, para si. Amém? Amém. Eu fui lá para Aracati, Ceará. Desci lá em Fortaleza, no aeroporto, fui de carro para Aracati. Passando assim na entrada de Aracati, o cara falou, isso aqui é o maior criadouro de camarão, de lago, né? Aquelas represas de camarão. Eu queria muito lá em Aracati. Eu falei, é mesmo? Quer parar para ver? Tem um restaurante aqui. Eu falei, eu quero parar, mas eu não como. Ele falou, não, só para você ver. Esses caras aqui, ó, trabalham o cativeiro aqui do camarão aqui, ó. Eu falei, nossa, e vende muito? Ele falou, não, vende bilhões de toneladas. É mesmo? Aí ele falou lá por quanto tempo. Nossa, então eles são ricos. Não, porque os grandes que compram a preço de centavo e vende o quilo a 200, por exemplo. Aí você chega uma pessoa dessa e fala assim, por que você não dá mais para ele? Não, ele falou que esse é o preço. Então, você vê como que é injusto? Então, isso é uma coisa só, imagina, são milhares e milhares de coisas na vida. Então, quando a gente fala de socialismo, o socialismo não existe, ele é mentira, ele é uma coisa do mal. Porque eu não tenho que tirar de ninguém para dar para o outro, eu tenho que tirar de mim. Isso é cristianismo. Nem o comunismo é bom, nem o socialismo é bom, e muito menos o capitalismo, também não é. O que é? O cristianismo. Eu tiro de mim para dar para você. Amém?
E não tiro dele para dar para ela. Eu tiro de mim para dar para você. Eu tiro do meu tempo para dar para o meu filho, para minha esposa, para meu pai, para minha mãe, para minha paróquia. Sim ou não? Eu tiro de mim. Agora as pessoas não querem ter filho. Por que não querem ter filho? Porque dá trabalho. Porque exige tempo. Elas não querem ter. Elas querem ficar. Elas não têm tempo. Gente. O mundo está ruim, está feio. Porque falta ser prestativo e caridoso. Porque falta ser mais amor. Porque nós só temos hoje para amar. Como a camiseta do irmão está dizendo ali. A gente tem que amar mais. Como Jesus amou. Nós somos salvos assim. Ele veio ao mundo e não pediu nada em troca para nós. Ele só amou, só amou, só amou, só amou, só amou. Só deu. O tempo todo. O que ele pediu para você? A não ser que você amasse como ele. Porque ele sabe que isso é a resposta. O veneno no mundo é o egoísmo, é o ódio. O veneno do mundo é o orgulho. E o antídoto para matar o veneno é o amor. E a gente tem que amar mais, gente. Amar mais. A gente tem que amar mais. A gente tem que olhar mais o outro. Jesus falou em Mateus 7,12, isso é revolucionário. Eu falo para as pessoas que o dia que a gente entender esse versículo, nós vamos entender a Bíblia inteira. Mateus 7,12 fala assim, faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Essa é a lei e os profetas. Amém? Amém, gente? Esta é toda a lei e os profetas. Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Gente, tem hora que eu não consigo entender a gente. Quando mais precisava, alguém estendeu a mão, e agora que eu posso estender a pessoa, gente, não estende para mim. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A guerra é uma coisa insana, tola. Por que eu vou destruir o que é do outro para pegar o que é dele, sendo que eu já tenho grande? A Rússia já tem muita coisa, sim ou não? É muita terra que tem lá. Por que você quer a Crimeia, sei lá, a Judéia, a Lucrécia? Não tem sentido. Aí em nome disso eu mato pessoas. Isso é o demônio. Porque a palavra diabo vem de diabolos, significa divisão. O diabo quer dividir, o diabo quer separar, ele quer fracionar. É por isso que nós vemos um mundo tão triste, que jaz sob o maligno. Porque as pessoas pararam de ser caridosas e prestativas e generosas. E quanto mais o mal vai se instalando, menos generosidade. Gente, eu sou missionário há 30 anos. Eu já fui muito, viajei. Os meus filhos sabem disso, já viajei muito de carona. Quem já viajou de carona aqui? Levanta a mão. Olha quanta gente aqui, olha. Levanta a mão, por favor, agora me surpreendi. Já viajou de carona? Achei que ia ser só uns 10. E hoje? Consegue viajar de carona? Ninguém vai parar para você. Eu estou falando que eu viajei de carona, de parar na estrada e fazer assim, E o carro parava para mim. E levava. Você está indo? Estou indo tal, próxima cidade, outra. Eu viajei de carona já. De caminhonete quebrada, carro quebrou. Eu tinha que chegar no retiro, pedir carona. Falei para o pessoal, deixei aqui. Não, onde você vai? Agora ninguém para mais para nós. E nem nós para ninguém. Porque o mundo ficou mal. Sim ou não? O mundo ficou mal. Quem aqui ia a pé para a escola? Levanta a mão. Olha lá. Viu, Miguelzão? Dá uma olhada na turma aqui. Fica de pé aí. Quem foi a pé para a escola aqui já? Olha lá. Ei, essa turma aí. Esse aqui? Vai não. A gente tem medo. Verdade ou não? Mas a gente ia a pé, não era daqui a esquina. Eu andava 18 quarteirão. Por isso que eu era magro na época. Então, as coisas vão mudando. O mal vai entrando, o mal vai entrando. Vocês acham que o mundo não está mal? Está mal, está mal. Mal com L, não é mal com U. Porque o mal com U é mal-estar. É só um tempo que vai passar. Está o mal com U. Que é o mal mesmo, mal. O mundo está mal. Então, não dá mais para ir a pé. Não dá mais para dar carona. Então, você não consegue ser generoso. Por que você não consegue ser generoso? Porque a pessoa está mal. Imagina se a gente pegar um bolinho agora e dar por cima do muro, o vizinho vai falar, está dando em cima da minha mulher. Porque agora virou tudo malícia, tudo é malícia, tudo é pornografia, tudo. Então você fica, no elevador, você entra, você fica teso assim. Aí se você falar assim, tudo bem, bom dia, assédio sexual. Você tem que andar assim. É assim. Nós estamos com um projeto agora da Missão Louvor e Glória, né? Vou passar aqui para vocês, que é a gente fazer pegadinha em praça pública. Nós vamos fazer pegadinha em praça pública. Mas como que será a nossa pegadinha? Vai filmar a câmera escondida e eu vou oferecer para as pessoas se elas querem oração na rua. Eu vou chegar na pessoa aleatoriamente e falar, posso fazer uma oração por você? E vai ter uma câmera filmando. Alguém falou assim, não faz isso não, que você vai morrer. Eu falei, não, mas seria legal isso, não seria? Sim ou não? Vocês não acham que o missionário tem que andar pelas praças oferecendo oração? Sim ou não?
Hoje nós paramos no farol lá, não tinha o cara lá deitado, tava deitado, o Marcinho falou lá, o cara deitado, a outra deitada, o outro parado na praça. Quase que eu falei, vamos começar agora. Fica no carro filmando, eu vou lá oferecer. Você quer que eu reze para você? Seria uma bênção, sim ou não? Aí vamos ver a reação da turma, como vai ser. Mas é meio perigoso, né? Porque é capaz que a pessoa fala assim, é um assalto? Tá muito ruim. Tá difícil ser generoso, sim ou não? Tá difícil ser caridoso. Tá difícil você ser bom. Porque às vezes a bondade dá lugar ao mal. Então é preciso você ser para Deus sem querer nada em troca. Olhar para Jesus. Assim nossa família vai ser mais feliz. Muito mais feliz. O amor que te cura não é o amor que você recebe, não. É o que você dá. Eu não falei para você não receber. E nem falei que você não precisa. Eu só falei que ele vai vir. Claro, que você planta, você colhe. Você dá, você vai receber. Mas o que te cura é o que você dá. O princípio da ação, a origem, Gênesis, é a generosidade. É a que vem primeiro, é a bondade. É preciso eu e você hoje abrir o coração a Deus, deixar Deus nos curar. Deus vai mudar a nossa mentalidade. Eu quero ser mais marido para minha esposa. Eu quero ser mais esposa para o meu marido. Eu quero ser mais doador. Eu quero ser mais fornecedor. Claro que eu vou consumir, não tenha dúvida, porque eu preciso. Eu não sou autossuficiente, mas eu quero ser mais fornecedor. Eu quero fornecer. Eu quero deixar de ser multidão para ser discípulo. Eu quero servir, 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 servir. Como hoje a palavra diz: se o grão de trigo não morrer, não vai dar fruto. O trigo, a semente está lá nele, sim ou não? Então, se ele não for debulhado, se ele não for esmagado, se ele não morrer, o que significa morrer? Ele ser debulhado, ele não dá fruto. Porque o fruto do trigo, a semente do trigo está dentro dele. Então, se você não debulhar ele, se você não mata ele, não adianta nada. Não dá para fazer o alimento com o trigo. Então ele tem que morrer. É assim. Então, São Lourenço nos ensina que de fato ele morreu assim, né? São Lourenço morreu assado numa grelha gigante. Como tantos mártires morreram, como São Policarpo, tantos outros santos que morreram queimados com óleo quente. E ele morreu dando a vida. Ele morreu dando a vida. Eu espero que você saia dessa igreja hoje. Nós estamos na semana da família, né? Entendendo que muitas coisas vão resolver na nossa casa quando a gente aprender a ser mais generoso, gentil. Eu esqueci das palavras que eu tinha tanto escrito aqui para não esquecer. O Espírito Santo me lembrou aqui, que é o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Lá fala duas palavras que eu até escrevi aqui para não esquecer: afabilidade e amabilidade. Vamos repetir isso. Afabilidade e amabilidade. O que é ser amável? É você ser amor, você ser amor para a pessoa. O que é ser afável? Afável de favo, doce. De favo. Afável. Ser mais doce com a pessoa. Está faltando isso para nós. Se você for mais em casa, mais dócil, mais afável, mais amável, mais gentil. Se você for pioneiro no servir, em vez de ser servido, você vai resolver muitos problemas da sua casa. Os filhos, os pais, as mães. Posso ser sincero de coração? Eu vou abrir para vocês aqui uma coisa que aconteceu na minha casa uma vez. Isso deve fazer o quê? Uns 8 anos. Você está com 10, né, meu filho? Então, faz uns 8, 7 anos por aí, eu acho. Nós morávamos numa casa muito complicada. Embora ela era grande, ela tinha um problema terrível de encanamento. E ela entupia muito. Entupia sempre. Entupia muito. E aí, quando entupia, às vezes chovia e a água vinha pelos ralos e entrava para dentro da casa. E eu sempre falo para minha esposa de 1 João 3. Lá fala assim, ó: considerai com que amor nos amou o Pai. Parece que a palavra considerar fica sem... assim, né? Ela fica destonada. Não. O Pai nos ama. Mas se você não considerar, não vale nada. Você que está me ouvindo aqui agora ou em casa, o que é fé? É considerar o amor do Pai por mim. Mas tem gente que prefere ficar questionando. Será? Deus existe? Deus existe? O ateísmo é um pensamento realmente inútil. Não serve para nada. Eu gostaria de dizer para as pessoas que ainda lutam pelo ateísmo, proclamam, publicam o ateísmo e professam o ateísmo com orgulho: o ateísmo é inútil, ele não serve para nada. Ele não serve para nada, ele é fruto do egoísmo. O ateísmo, na verdade, é fruto de uma pessoa que só olha para si e não olha para ninguém mais. Porque se você olhar para o outro, você vai encontrar Deus. Sim ou não? Se você olhar para o outro, você vai encontrar Deus. Então, naquele momento, a gente estava morando nessa casa.
E eu sempre falo para minha esposa da consideração, que a gente deve considerar um ao outro. Considera a minha luta, eu considero a luta dela. E aí eu liguei para ela para saber se estava tudo bem. E ela falou assim, não está tudo bem não, ela estava muito nervosa. Está bem nada. A casa aqui está tudo inundada d'água. Olha aqui, ó. Mostrando, falei, meu Jesus amado. Não, está tudo ruim. E você ligou na hora ruim. E as crianças parece que nesse dia ficou mais atentada. Agora você, ela falou, você deve estar num lugar muito cheiroso. Bom, porque as pessoas levam você aqui, ó. Falou assim. Não era para eu falar para ela assim, você nem sabe o que eu estou passando, eu sou à toa. Você não sabe nem o que eu vivo, o que eu passo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Na hora, me veio a palavra assim, consideração. Porque a luta dessa mulher é... Meu Deus do céu. Pensa num homem que considera a esposa, está aqui na sua frente. Eu falei para ela, meu amor, eu te entendo. Eu gostaria muito de estar aí. Mas nesse momento eu não posso. Mas dá 5 minutos para mim? Ela falou, para quê? Você vai voar aqui? Eu falei, não dá 5 minutos para mim, meu bem. Eu te amo, você não merece isso. Eu quero dizer que eu sinto muito, que eu considero a sua luta. Liguei para meu amigo Mateus, desentupidor. Mateus falou assim, estou numa obra. Eu falei assim, que se dane a obra. Em nome de Jesus eu te ordeno, levanta e anda. Falei para Mateus. Ele falou, Rodrigão, não é assim as coisas. Vai ser assim sim. Ele falou, onde que é? Minha casa. Vai lá na minha casa agora. Desentupir lá para mim. Salva meu casamento. Quase que eu canto, Senhor, meu Deus, Mateus, salva minha casa. Falei, vai lá em casa. Imagina, o Miguelzinho devia ter 3 anos, criança. Aí a criança ela quer brincar na água do esgoto. Ela fala, mãe, não tem um detergente para nós? Parece que a criança nessa hora ela tira um negócio terrível dela, né? Aí Mateusão chegou lá, desentupiu, resolveu, ela limpou tudo. Aí eu liguei para ela e falei assim, como é que você está? Ela falou, estou mais calma. Você que mandou o Mateus? Eu falei, foi Nossa Senhora. Está tudo bem. Ela falou, você me desculpa, eu estava na hora. Eu imagino. Claro que sim. Claro que sim. Imagina uma mãe que trabalha o dia inteiro, que luta. Aí a casa vai. Naquela hora você tem que ter muita consideração por essa pessoa. Sim ou não? Assim quando o marido chega também, às vezes atrapalhado, a cabeça meio cansada. Às vezes ele está desatento. Não viu nem que você mudou a cor do cabelo. Não fica triste com ele não. Considera ele. Considera que ele é um pouco desligado. Outro pouco sem sensibilidade. Mas considera que ele deve estar cansado. A cabeça deve estar pensando em outra coisa. Se a gente se considerar, vai resolver muito problema na nossa casa. Considera o esforço que ela faz. Considera o esforço dele. O dia que você aprender a considerar as pessoas, tudo vai ser diferente. Porque Deus, Ele considera o pecador como um filho. Sim ou não? Ele considera você uma pessoa de Deus. Ele sabe da sua luta. E Ele te ama tanto que Ele te chama o tempo todo. Então a coisa mais linda que tem é essa palavra de 1 João 3. Considerai com que amor nos amou o Pai. Deus precisa da nossa consideração também. Sim ou não? Consideração. Aí você vai ficar, não vou na igreja, não sei o que lá, estou sofrendo. Ah, por favor, acorda para a vida, irmão. Melhora isso aí, vai. Você consegue ser melhor. Está na hora da gente compreender que o Evangelho está nos chamando a uma conversão. Hoje, o capítulo 12 de João, que é a morte do trigo, o grão de trigo tem que morrer. Se ele não for esmagado, não for triturado, ele não fecunda, ele não dá fruto. Aí, a última palavra que eu quero aqui para a gente rezar, que eu guardei para o final, que é o capítulo 12 de João, olha só.
Se alguém me quer servir, versículo 26. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, é essa frase que eu quero terminar a pregação e quero que você leve para a tua casa. Quem me serve, meu Pai o honrará. É a lei da compensação ou não? Sim ou não? Quem me serve, meu Pai o honrará. Sabe que Deus vai honrar você? Que você serve. Você serve a Deus na igreja, na sua família e também na vida dos necessitados. Serve. E não tenha medo de ser generoso. Deus ama quem dá com alegria. Quanto mais largo você for com alguém, mais largo Deus vai ser com você. Amém? Lembra de dar com alegria, com largueza. Distribui. Seja generoso, seja bom, seja desapegado, seja do céu, que a terra nunca vai destruir você. Nunca. Os grandes impérios caíram porque retiveram suas riquezas. Seja alguém de mão aberta no sentido de dar e dar com inteligência, dar com comprometimento. Não é para sair jogando dinheiro pela janela, não. Dar com comprometimento. Com comprometimento. Comprometimento. Sabe esses dias que foram falar? Dentro da nossa casa lá, de acolhimento, lá dos irmãos de rua, foram falar assim, não adianta nada, vocês tiram eles da rua, daqui a pouco eles vão embora. Esse cara que fala isso é o que menos faz, sabia ou não? Esse cara é o que menos faz. Não adianta nada vocês tirarem da rua, tira da rua, corta cabelo, faz barba, leva no médico, faz os dentes, vai no dentista, né? E aí depois eles vão embora, nem lembra de vocês. Quem é que disse que a gente está fazendo para ele ser lembrado? Quem é que disse que eu estou fazendo para ele me agradecer, ou para ele votar em mim, ou para ele me eleger alguma coisa? Não. Eu estou falando porque ele é meu irmão. O que eu quero para mim, eu quero para ele também. Eu tenho como ir no dentista e pagar para arrumar meus dentes. Ele não. Eu tenho como talvez trabalhar e pegar um prato de comida. Ele não. Eu tenho uma casa para voltar. Ele não. E a gente pode. Amém? A gente tem que ir por ele. Esse dia nós tivemos uma reunião com os empresários lá em Marília. O bispo estava junto, a gente reuniu com o bispo. Eu falei, eu não estou aqui por mim não. Eu não preciso de ninguém aqui, graças a Deus. Eu estou aqui por pessoas que não viriam aqui. E se viessem, vocês não iam abrir a porta. Então eu vim por eles, estender a mão e falar, ó, a turma lá está precisando de fralda, disso. Daqui a pouco a turma... Os generosos vêm, os outros não. Aí um mais rico falou assim lá da cidade, dono de uma rede de supermercado. Falou, não, a gente não trabalha com essa obra social porque a gente não acredita na recuperação dessas pessoas. É lastimável. A gente não acredita na recuperação das pessoas. Mas você tem que acreditar para recuperar. Quem disse que é recuperar? Nós estamos querendo só dar uma comida para ele. Eu não quero que ele mude não. Se ele não conseguir mudar, paciência. Eu só quero dar comida para ele. Quero que ele coma e durma bem. Se ele não mudar, paciência. Aí já não é comigo. O Espírito Santo é que tem que fazer esse trabalho. Não sou eu não. Mas que o amor transforma, transforma. Sim ou não? Que o amor transforma, isso transforma. O amor transforma a vida da gente. E quanto mais você ser bom, melhor para você. E geralmente, a gente sabe que os grandes patrimônios estão na mão de poucos. E esses homens deviam ser os mais generosos. Porque conseguiram, através da sua capacidade, até através da sua família, ou através da sua arte, conseguiram fazer então um agrupamento de coisas, de bens. Eles viam na generosidade ser mais generosos do que qualquer um. Mas a parábola da viúva lá, ela está aqui no Evangelho. A que menos tem foi a que mais deu. Porque ela deu do que ela tinha e não do que lhe sobrava. Está aqui. Quem tiver ouvidos, que ouça. Ser católico é isso. O católico, ele não tem que achar ser generoso. Ele tem obrigação de ser gentil, generoso, amável, afável, comprometido, prestativo e caridoso. No final das contas, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Amém? Um dia eu falei assim, no encontro de casal, né? Claro que eu sempre vou recorrer às pessoas que estão aqui na frente. Então eu olhei para um casal que estava aqui, eu falei assim, faça para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. E aí li 1 Pedro 4:11, que fala, se coloca no lugar do outro, caridade ardente, né? Se coloca no lugar do outro. Aí eu falei assim para ela, você se coloca no lugar dele. Aí imediatamente eu ia falar, e você se coloca no lugar dela. A hora que eu falei para ela assim, você se coloca no lugar dele, ela falou, e quem se coloca no meu? Olha como que a pessoa está fechada. Sim ou não?
Eu falei, nossa, a moça está armada mesmo, hein? Fuzil R-15 israelita. Não, eu ia terminar. Aí eu falei assim, ó, eu ia falar assim, ó, você se coloca no lugar dele. E eu ia falar, você se coloca no lugar dela. E se cada um se colocar no lugar do outro, a gente vai salvar a nossa família. Porque ele se colocou no nosso lugar. Como nós somos salvos? Ele se colocou no nosso lugar. Como que eu salvo meu casamento? Me colocando no lugar da minha esposa. E eu me colocando no lugar do esposo. E vice-versa. Os filhos têm que se colocar no lugar dos pais. Sim ou não? Ensina seus filhos a fazer isso. A sensibilidade. O seu filho tem que saber se colocar no seu lugar. Ensina ele a isso. Ensina seu filho a se colocar no seu lugar. A considerar você. E você se coloca no lugar do seu filho. Eu, por exemplo, me coloco no lugar do Miguel. Claro que sim. Eu levanto 5 horas da manhã para rezar. Tem um dia que eu chamei ele. Ele levantou, né, filho? Rezou com o pai. No outro dia, não deu, né? Mas ele é uma criança. Eu considero isso. Eu me coloco no lugar dele. Você acha que criança tem que levantar 5 horas da manhã e depois vai... Não, então tá bom. Tá tudo bem. Sim ou não? A gente sabe a medida de cada um pode. Mas algum momento ele pode rezar, sim ou não? Algum momento ele pode... Se coloca no lugar do seu pai. Coisa feia, seu pai vem na igreja, você não quer vir, não quer ir na igreja. Quer ir na igreja? Se coloca no lugar da sua esposa que vem na igreja sozinha, você não tem a capacidade de vir rezar com ela um dia. Vem aos domingos com a sua família rezar. Você que está em casa assistindo aí, ó. Considera a tua esposa, vem rezar com ela. Por que você não pode vir rezar com a tua mulher? Por que você não pode? O que é? Tudo bem que você talvez não vai como ela, participar como ela. Às vezes você não consegue ainda a compreensão. Mas participar, percebe? Se coloca no lugar da pessoa. Então, se a gente fizer isso, a nossa casa vai ser salva. Hoje, Deus quer curar o nosso coração. Porque muitas vezes nós somos, desculpa a verdade, a expressão, mas nós somos mal amados. Muitas vezes houve na nossa vida rejeição, exclusão, houve na nossa vida preconceito. Muitas vezes houve a rejeição, a traição, a troca, o abandono, a falta de consideração. E Jesus quer curar o coração da gente. Das vezes que a gente não foi considerado, amado, reconhecido, aceito, querido. E só Ele pode curar a gente. Sim ou não? Então do jeito que você está aí, eu quero que você feche os olhos. Meu Pai honrará aquele que me serve. Pela intercessão de São Lourenço, diácono e mártir, eu quero pedir a Jesus que nesta noite cure você. Das vezes que o mundo te ensinou errado e colocou uma mentalidade em você de não dar, de não abrir a mão, de reter, de se apegar, de ficar preso às coisas. E hoje, espero mesmo que o Senhor nos cure, para a gente entender que o amor que nos cura é aquele que a gente dá e não que a gente recebe. Nada contra o amor que você recebe, não. Pode receber, o amor é bom. Quem é que não quer ser amado? Só estou dizendo no princípio, no início da ação. E eu quero que você nesta noite receba todo o amor no seu coração. Feche os seus olhos e reza um pouco. Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus curar você. E você derramar toda a sua vida. De propósito nós cantamos aquela música, lembra? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração quero derramar diante do seu altar. Então, é de propósito que a gente cantou isso, para dizer que eu tenho que me derramar, que eu tenho que doar, que eu tenho que ser para Deus. Eu quero amar, eu quero abrir meu coração hoje. Porque nós só temos hoje para amar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento.
do Senhor. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. O amor tudo pode superar. Quero amar. O amor tudo pode perdoar. Quero amar. O amor tudo pode transformar. Quero amar. É esse o mandamento do Senhor. Fique em pé agora, vai se levantando. Isso. Esta é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar, doar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais. Abre os braços assim, ó. Abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ouça mais, fale mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso ame mais, mais. Abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ouça mais, fala mais. Fale mais com seus filhos, sua mulher, seu esposo. Vale a pena lembrar que a vida, gente, é curta demais. Levante os seus braços agora. E nesse momento eu quero que você se prontifique. É missa, é missa. Sabe o que significa hóstia? Vítima. A palavra hóstia significa vítima. Jesus se dá a nós como a vítima, como o cordeiro, para ser imolado e nos salvar. Olha aqui para a cruz, abre os braços. Isso, o amor que você dá é o que te cura. Então estenda seus braços aqui para a cruz. Todo amor a Jesus. Considera o amor que Ele tem por você. Você acha que Jesus fundou a igreja para você ficar criticando ela? Hein? Você acha que Jesus fundou a igreja para você ficar falando mal dela?
A igreja é a esposa de Cristo. Você gostaria que falasse mal da sua esposa? Você acha que você tem algum tipo de consciência, falar mal da igreja, ficar falando mal das coisas? A igreja é a esposa de Cristo. Ele escolheu a igreja, ele fundou a igreja, ele fez nascer a igreja nasceu do lado aberto dele. A igreja é a esposa dele. Você tem que amar a igreja, porque a igreja é a esposa dele. Você acha que o marido vai ficar feliz quando alguém mete a boca na esposa dele do lado? Vai achar que está agradando ainda? Não, ele fica machucado. Então ama a igreja, ama o padre, ama o papa, ama as pessoas, ama a Eucaristia, ama mais, ama a tua esposa, ama teu filho, ama as pessoas, ama. Para de tanta pergunta, questão, tanta coisa fria que não vai levar a gente a nada. Amor, dar, partilha, largueza, generosidade, gentileza, perdão, perdoa. Ah, mas errou, perdoa. Você nunca vai perder por amar, por perdoar. Você vai ser feliz. Feliz o homem que é prestativo e caridoso, que doa, que ama, que quer cuidar, quer preservar, quer ser provedor, quer cuidar, quer dar a vida. Ame mais, ame mais. Ah, Rodrigo, eu já amo, que bom. A pregação serve para duas coisas, sabia? Ou para confirmar o que eu já vivo, ou para corrigir para eu viver. Talvez você já vive o que eu falei, então só para confirmar, é isso mesmo. Se não vivo, então é para me corrigir. Pregação é para duas coisas. A palavra ou ela encoraja, ou ela converte, transforma. É para encorajar. Se você já vive isso, parabéns, continua. Ah, mas as pessoas falam que eu estou errado, que não é assim. As pessoas não são deuses. Deus está falando para você continuar. Seja bom, generoso, fiel, largo, prestativo, caridoso. Seja benfeitor. Dá com largueza. Acredite que a igreja, a esposa de Cristo, merece nosso amor, nosso carinho, nosso respeito. Então olha para a cruz, estenda as suas mãos. Isso. Eu quero que você agora se prontifique, porque essa canção, eu juntei duas músicas aqui, né? E na primeira música ela diz: eu quero amar, eu quero. É essa a minha decisão, eu vou amar, eu vou perdoar. O amor pode perdoar, o amor pode superar, o amor pode tudo. O amor pode transformar. E eu quero amar de todo o coração. Quero amar. Canta para a cruz aqui, ó. Este é o mandamento do Senhor. Quero amar. É este o mandamento. Lindo, hein? Lindo, solta a voz do Senhor. Quero amar. Quero amar. A igreja, o Senhor entendeu a sua palavra hoje. São Lourenço, amar e servir, Deus vai te honrar. Este é o mandamento do Senhor. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Ouça mais, abrace mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Quero amar, quero amar. Essa é a minha resposta, Deus, hoje. É este o mandamento do Senhor. Deus, venha nos curar, Deus. Quero venha nos curar, Deus, do egoísmo. Venha nos curar, Deus, da retenção, do apego. Este é o mandamento. Este é o mandamento do Senhor. Estenda as mãos aqui para a cruz. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero doar. Eu quero doar. Eu quero ser. Eu quero ser servo. Servir. Eu quero ser. Eu quero ser. Esse é o meu desejo. Este é o meu porque desejo. É a sua vontade. Porque é a sua vontade. E eu quero o que o Senhor quer. E eu quero o que o Senhor quer. E esta noite eu abro meu coração. Eu abro meu coração para te pedir. Quebre as resistências. Quebra as resistências. As mentiras. As mentiras. Os enganos. Os enganos. Os erros. Os erros. Com que eu fui formado. Com que eu fui formado. E eu preciso, Senhor. E eu preciso ser curado. Ser liberto. Liberto. Para ser bom. Para ser generoso. Gentil. Amável. Afável. Prestativo. Caridoso. Me comprometer
me comprometer com a dor dos outros. com a dor dos outros. Seja a dor física, Seja dor material, física, material, emocional, emocional, afetiva. afetiva. Eu quero, Senhor, Eu quero cada dia mais amar. cada dia mais Essa é amar. minha resposta. Esta é a minha Esta é minha resposta. oração. Esta é a Me minha ensina a oração. amar mais, Me ensina a amar mais e mais, mais, porque a vida é tão breve, porque Senhor. a vida é tão breve. Senhor. Quero amar. É este o mandamento do Senhor. Quero amar. Quero amar. É este o mandamento do Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador Criador do céu e da terra.